Boa tarde. Como eu estou feliz de estar de volta hoje de tarde. A professora Beatriz Matos é nossa convidada especial, que vai nos brindar com uma fala, um podpiece sobre mudanças climáticas e relações internacionais, as negociações internacionais, o papel do Brasil e os desafios atuais. O currículo da professora é gigante, de Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica, mestrado, enfim, é gigante, mas eu vou deixar que ela possa falar, se apresentar para vocês. Ótimos, bem-vindos a todos. Vamos aí, Podpiece, pode sim. Boa tarde, Mireille. Boa tarde a todos que nos escutam aqui, que nos assistem. Bom, em primeiro lugar, é um prazer receber esse convite da Together for Peace, conhecê-la, né, mesmo que virtualmente, apesar de já conhecer um pouquinho do seu trabalho, que é fenomenal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre como que as mudanças climáticas entraram na agenda internacional, entraram na agenda multilateral, qual o papel do Brasil em meio a essas negociações, em meio a essa agenda, e quais os desafios a gente pode visualizar atualmente em meio a uma série de problemas que a gente nota no cenário internacional, né, principalmente considerando aí a eclosão da guerra da Ucrânia, todos os seus trágicos efeitos do ponto de vista humanitário, do ponto de vista político, e também as suas reverberações na agenda ambiental. Então, basicamente, é sobre esse tema que a gente vai tratar hoje na nossa conversa. Bom, eu posso começar? Então, vamos lá. Bom, gente, então, de certa maneira, a mudança climática ela foi entrando como um tema de grande relevância na agenda internacional ao longo dos últimos anos, quando a gente começa a ter um conhecimento mais consolidado acerca desse fenômeno, né? Então, basicamente no final da década de 80 que a ONU vai inaugurar um instituto específico chamado IPCC, que tem como objetivo justamente monitorar a mudança climática, né? E vai ser mediante as pesquisas do IPCC que a comunidade internacional começa a ter uma certa consciência de que a mudança climática é, em grande medida, não um efeito natural, né, um efeito de causas naturais aí relacionadas aos ecossistemas naturais, mas é principalmente consequência da ação humana, né? E isso vai ligar um alerta vermelho, possibilitando que os países comecem a tratar desse tema na agenda internacional. Hoje, a gente tem o tema da mudança climática como um dos mais, um dos mais relevantes e preocupantes também dentro da agenda internacional, né? Recentemente, no seu último relatório, que foi lançado no mês passado, o IPCC concluiu que metade da população mundial já vive sob um risco elevadíssimo de impactos climáticos, né? Inclusive, infelizmente, estamos sendo testemunhas repetidas, né, dos efeitos aí climáticos. A gente está observando, infelizmente, a situação de Petrópolis, né, com as inundações causadas pelas fortes chuvas. Então, o IPCC conclui que pelo menos metade da população mundial já vive sob um risco muito grande de impactos climáticos. E esses riscos já vêm matando, retardando o desenvolvimento e aumentando as desigualdades entre as sociedades, né? Por outro lado, a gente nota atualmente um evento internacional de grande magnitude que vem praticamente ocupando aí as notícias nacionais e internacionais, né, que é a questão da guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia, que se inicia aí em fevereiro desse ano, né? A gente está fazendo aí, está caminhando para completar um mês de guerra, infelizmente, com desdobramentos humanos, como a gente falou, catastróficos, né? A gente já está chegando aí a uma marca de quase 3 milhões de refugiados. E, por outro lado, essa guerra tem um potencial também muito grande de gerar desdobramentos importantes no que diz respeito à mudança climática, né? Muito se fala aí das sanções que o mundo está direcionando à Rússia, lembrando que a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e de gás natural do mundo, né? E aí, os países dependentes dessa exportação, em especial os países europeus, né, se mostram, de certa maneira, encurralados.
como sancionar a Rússia, mas, ao mesmo tempo, manter aí o seu acesso a esses recursos energéticos que são essenciais, em especial em países muito frios, né? Em países em que a população depende desses recursos energéticos para manter funcionando os aquecedores das suas casas, enfim. Então, a tendência que a gente perceba, pelo menos em curto prazo, é talvez um retorno do uso de combustíveis fósseis para substituição dos recursos energéticos russos, né? Então, é justamente o cenário oposto do que a ONU, do que a comunidade internacional esperava no que diz respeito ao combate da mudança climática. Porque se antes muito se falava em tentar reduzir o aquecimento global em níveis considerados seguros, né, mediante ao corte de emissões de gases de efeito estufa, ou seja, as fontes de combustível fósseis teriam que ser praticamente, né, deixadas de lado e precisariam ser abolidas, justamente, e precisariam ser substituídas por fontes renováveis, né? E o que a gente percebe com grande preocupação é uma tendência ao movimento oposto, né? Como forma de sancionar a Rússia pela guerra, né? O mundo tenta exercer pressão na Rússia para que haja um estrangulamento da sua economia. A tendência é que esses países dependentes dos recursos energéticos russos retornem ao emprego de fontes fósseis de energia, pelo menos em caráter emergencial, o que acaba sendo muito preocupante. Né? E tem a retaliação também, que eles estão muito preocupados dele começar a querer usar armas proibidas, coisa que ele já fez no passado. Sim, há uma preocupação muito grande no que diz respeito. A gente está falando da Rússia, um Estado nuclearizado, né, uma potência nuclear, um Estado que já se utilizou de alguns armamentos que são, inclusive, condenados por organizações internacionais. Né? Então, todas as questões envolvendo essa guerra são muito problemáticas do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista ambiental, enfim. E, no meio disso tudo, a gente vai ter a questão das usinas nucleares ucranianas. Né? Sim, que estão localizadas no lugar justamente na Ucrânia. Né? E que acabam representando um grande risco aí para a humanidade como um todo, em caso de vazamentos, etc. Então, a gente ainda coloca esse outro elemento, porque muitos defensores na época diziam que então a gente vai cortar a emissão de gases de efeito estufa investindo em energia nuclear, em plantas nucleares. Né? E aí, com acontecimentos como esse, com acontecimentos como o de Fukushima, em 2011, se percebe que talvez a alternativa nuclear não seja uma alternativa segura o suficiente. Né? E fora os laboratórios também, que está também surgindo na mídia, né? O perigo deles também... de armas químicas e biológicas, né? Então, a gente tem aí todo um cenário bastante complicado. Essa guerra, né, que a gente pode pensar assim, é um evento relacionado à agenda tradicional de segurança, como a gente fala em relações internacionais, né? Aquela agenda militarizada da guerra, a segurança atrelada, a segurança do Estado, do território, etc. É um evento do ponto de vista da segurança tradicional, no entanto, que suscita, né, preocupações muito mais amplas, preocupações em relação à segurança humana, à segurança ambiental, à segurança energética, ao comércio, à estabilidade econômica, né? Então, que vai muito mais longe do ponto de vista dos seus desdobramentos. A gente pode dizer assim. São armas diferentes do que foram usadas antigamente na Segunda Guerra Mundial, né? Hoje em dia, com essas armas químicas, inclusive na internet também, você tem ataques na internet, que não deixa de ser uma guerra também, né? Cibernética. Exatamente, né? Exatamente. Hoje a gente percebe como que essa guerra, as dinâmicas de guerra também se modernizaram, né? Tanto no que diz respeito à tecnologia dos armamentos, etc., dos drones, mas também a maneira como essa guerra é criada a partir de narrativas diferentes, narrativas que são reproduzidas por meios digitais, né? Por meio das redes sociais. Então, a gente vem observando na Rússia um certo cerco, né? Uma série de empresas estão se retirando da Rússia também. Então, né, tudo isso acaba contribuindo para que a gente tenha um cenário de extrema complexidade, como alguns autores de relações internacionais falam, né? A gente vive num mundo de alta interdependência. Eles estão tentando, vamos dizer assim, estrangular a Rússia
financeiramente e também acesso a próprio alimento, né? Porque vai chegar a uma hora de escassez, né? Por causa da guerra, e aí será que ele é cabeça dura? É que nem um jornalista estava falando da BBC, ele não gosta de perder. Sim, sem dúvida. E a gente está falando assim de dois países que estão envolvidos nesse conflito, que são países muito assimétricos do ponto de vista do poderio bélico, né? Então a gente tem uma Rússia com um exército extremamente poderoso, né? E a gente tem a Ucrânia como um estado, é claro, a gente não está falando de um estado desprovido de capacidade militar, né? Inclusive a Ucrânia vem se colocando aí de forma muito surpreendente como um estado que, né, que vem conseguindo resistir. No início da guerra a gente achou que a guerra fosse acabar rapidamente, que a Rússia rapidamente fosse ocupar os territórios estratégicos, né, e que, de certo modo, iria já definir um resultado final para a guerra, e o que a gente vem observando não é isso. Essa guerra está se arrastando há quase um mês, né, sem uma perspectiva de um desfecho, pelo menos em tão curto prazo. Né? Porque ali você tem, eu acho, um diferencial de você ter um exército, você tem o exército, mas você tem o povo. Sim. Que está se rebelando. Isso aconteceu, se eu não me engano, também na França, quando você tinha os maquis, que eram os franceses, pessoas do povo que queriam a resistência, né? E eles conseguiram fazer um movimento muito interessante durante a Segunda Guerra. Eles usavam muito, sabe o quê? Sabe aquele fio de piano que você toca o piano? Eles usavam isso para matar os seus inimigos, estrangular. Eu sei porque minha sogra, que era francesa, relatava que tinha primos dos dois lados e acabavam se matando uns com os outros, exatamente, através de fio de nylon de piano. Caramba. Pois é, isso que você está falando, né, tem a ver com uma questão que, em relações internacionais, às vezes é muito difícil da gente quantificar quando a gente vai tentar se antecipar ao final de um conflito, que é a questão da moral dos combatentes, né? Por que aquele combatente participa da guerra? Né? E aí a gente está falando da moral dos ucranianos, que muitos adotam uma posição de reforço ao seu nacionalismo, né, a sua pátria, a defesa do seu território, enquanto alguns soldados russos talvez nem esperavam pelo início dessa guerra, né? Já tinham sido enviados aí para as fronteiras alguns meses atrás, né? Já que aí a Rússia tinha reconhecido a autonomia das províncias do leste, etc. Então, assim, nem se imaginavam em meio a um confronto militar de verdade, né? Em tão curto prazo. Então, isso é uma questão que talvez explique as dificuldades que a Rússia vem enfrentando em avançar nesse conflito, em tentar chegar a um desfecho que seria o desfecho esperado, tendo em vista a sua assimetria de poder. Né? Mas o fato, Mirelle, é que a gente está falando, como eu disse para vocês, de um evento que tem aí uma perspectiva de, digamos assim, reverter dinâmicas, né, que já eram verificadas no cenário internacional, dinâmicas aí no que diz respeito a uma recuperação econômica global pós-pandemia, né, no que diz respeito ao maior comprometimento dos países com as metas de clima, de redução de emissões. Então, havia muita esperança de que um ano de pandemia, o ano de 2020, foi um momento em que muitos estados conseguiram reduzir as suas emissões. Por quê? Porque muita coisa não estava funcionando. Né? A gente estava falando aí sobre isso antes da gente entrar ao vivo, mas muitas indústrias cessaram a sua produção, né? Muita gente ficou trabalhando de casa, os modais de transporte não estavam funcionando a pleno vapor, né? Então havia uma expectativa de que a pandemia, por mais trágica que também fosse, do ponto de vista humano, né, levasse a uma virada de chave, digamos assim, né? Do ponto de vista das pessoas repensar seus estilos de vida, do ponto de vista da gente repensar nossos padrões de consumo, nossos padrões de como que a gente vive mesmo, né? E como que o nosso modo de vida afeta a natureza, até porque a pandemia é reflexo disso, em alguma medida. E né? Uma coisa também, professora, é que saíram de lá, pelo número que estão dando nas mídias, 3 milhões de pessoas. Isso. E essas pessoas, muitas delas são mulheres
que deixaram Sim. seus maridos para trás, seus filhos para trás, para lutar, e elas, muitas vezes, com filhos pequenos, em outros países, que estão, no momento, sendo solidários, mas como é que vai ser o futuro dessas pessoas? Né? Como é que esses países também poderão absorver, né? Porque trabalho, será que terão chances, né? Ter que começar tudo de novo? Vai ser um momento bem difícil nesses Sim, países. a gente está falando de realmente uma tragédia humanitária de famílias que se separam, né, de muitas vítimas civis, infelizmente. É um momento da guerra, né, em que, de certo modo, a guerra se torna ainda mais sangrenta, porque a gente está vendo as tropas ucranianas tentando avançar aí, via terrestre sobre as cidades, algumas cidades ucranianas. Então, talvez seja o momento da guerra que a gente note um maior número de vítimas, o que é muito triste, né? A gente todo dia, a gente liga a televisão, abre o jornal e vê notícias extremamente tristes do ponto de vista de morte de civis, bombardeamento de hospitais, enfim, né? Toda a sorte de notícias ruins no que diz respeito a essa guerra. E, é claro, a gente também nota aí um regime de refugiados, né, que já existe sob a égide da ONU. No âmbito da ONU, a gente tem o Alto Comissariado sobre Refugiados, que já vinha, de certo modo, funcionando de maneira muito, digamos assim, de maneira não plena, por conta desse fluxo que já vinha se direcionando desde a guerra da Síria, né, das instabilidades que se originaram pós-Primavera Árabe, no norte da África, no Oriente Médio. Então, a gente já tinha um fluxo de refugiados muito significativo, né? E agora a gente tem um aumento maior ainda nesse fluxo, né? E há muitas dúvidas, como você colocou, como que essas pessoas vão ser alojadas. Muitas delas saem de casa praticamente com a roupa do corpo. Literalmente. Então, né? É só isso que consegue dão salvar. graças a Deus por Dão estarem graças a Deus. vivas. Justamente, né? E sem saber se realmente vão poder voltar ao seu local de origem, porque algumas cidades estão se tornando simplesmente terra arrasada, e é o objetivo russo mesmo, destruídas. Né? De destruir essas cidades, porque quanto mais destruída estiver uma cidade, menos estratégica ela se torna do ponto de vista da defesa. Total, né? exato. E se abre um caminho aí livre para o avanço das tropas, né? Em especial no que diz respeito a pontos geoestratégicos importantes, né? Se a gente fala aí dos territórios mais ao sul, que são as zonas litorâneas da Ucrânia, né, que são altamente estratégicos do ponto de vista russo, que é justamente onde fica a Península da Crimeia. Mas então, a gente está falando de um evento aí com proporções colossais em diversas áreas, né? E aí a gente se pergunta, muita gente pode estar perguntando, tá, mas você vai falar de mudança climática hoje aqui? Está no meio de uma guerra, né? Enfim, claro, uma guerra tem aí um perfil, digamos assim, há uma percepção de que a guerra é uma coisa muito mais urgente, e realmente é mais imediata, a gente está tratando com ameaças que são imediatas para os ucranianos, para os refugiados, etc. Né? Mas a gente não deve perder de vista também que, por mais que a mudança climática possa parecer algo que está longe da gente, né? Em especial nós como brasileiros que vivemos no país, por mais que a gente não saiba, mas o Brasil é um dos países que registram maiores acidentes climáticos do mundo, né? Mas é claro que a gente tem outros países muito mais vulneráveis, mas o fato é que a gente está tratando também com uma questão de extrema urgência. Tanto que na segunda-feira, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele declarou em uma conferência, né, promovida aí pelo jornal The Economist, que a gente estaria caminhando para uma situação, por conta da mudança climática, de destruição mútua assegurada. Né? O que é destruição mútua assegurada? Era um conceito muito utilizado pelos estudiosos de defesa, os estudiosos, inclusive militares, na época da Guerra Fria, para dizer respeito a uma situação em que os dois estados poderiam se aniquilar mutuamente, né, por conta das armas nucleares. Né? Então, basicamente, ele está dizendo que a gente está caminhando para uma devastação extrema que a gente não gostaria que acontecesse, porque o vento sopra. Sim. E o mundo
é redondo. Então, nós estamos realmente beirando um abismo, não sendo pessimista, eu sou muito optimista, né? O Biden está indo agora, né, para a Polônia. Ele também, o presidente da Ucrânia, convidou o Papa para ir para a Ucrânia, né? Aqui, o Felipe está dizendo o quanto das queimadas no Brasil, deixa eu só abrir, são acidentes e propositais e naturais. Ele quer saber. Eu Posso acredito. responder já? Pode, por favor. Bom, a gente tem, historicamente, o Brasil lida com esse problema das queimadas, Felipe, nas queimadas na Amazônia, no Cerrado, né? Só que o que acontece é que desde lá da década de 70, o Brasil já vinha sendo acusado por conta dessas queimadas de não estar cuidando muito bem das suas florestas. Então, de lá para cá, o Brasil começa a desenvolver, com o suporte da comunidade internacional, uma série de mecanismos de monitoramento dessas queimadas, né, por meio de satélites, por meio da criação de órgãos brasileiros, né? A gente tem aí o IBAMA, a gente tem, enfim, institutos especializados nesse monitoramento, né? E que lograram um êxito significativo em reduzir essas queimadas naturais, digamos assim. Né? Então, existe, sim, uma parcela dessas queimadas acontecem por conta de efeitos naturais, que você tem períodos de muita seca, etc. Agora, grande parte das queimadas que acontecem hoje, que a gente nota hoje, não são apenas resultado de efeitos naturais, são resultados de ação humana. Há muito interesse por parte de algumas pessoas que estão ilegalmente nessas florestas, né, de devastar, de colocar abaixo aquela floresta, aquela árvore, seja para colocar gado, seja para plantar soja, seja para explorar recursos naturais. O subsolo. Porque, exatamente, porque se não tem mais a floresta, então, assim, é terra arrasada e aí vira, digamos assim, pasto, vira zona de plantio. Né? Então, essa é uma das questões, inclusive, que tem muito a ver com a questão das emissões. Porque qual o problema? No mundo como um todo, os países emitem gases de efeito estufa em diversas áreas, né? Diversos setores. Então, a gente tem os estados mais industrializados, que normalmente emitem mais no setor energético, né? Emitem mais por causa das suas indústrias, por causa do perfil energético que consome. Né? Aqui no Brasil, grande parte das nossas emissões advém do desmatamento. Então, a gente emite mais, ou seja, por conta do desmatamento. Então, a gente não teria nem que fazer, assim, um esforço colossal no que diz respeito à mudança da nossa matriz energética, né? Se a gente realmente cuidasse para que esse desmatamento não avançasse de forma tão significativa, a gente já conseguiria reduzir e muito as nossas emissões de gases de efeito estufa, e a gente já conseguiria chegar na nossa meta, né? Na meta que havia sido colocada pelo Brasil em 2015, na época em que o Brasil negociou o Acordo de Paris. Né? Então, tentando responder a sua pergunta, grande parte é proposital, e infelizmente a gente vem verificando aí um cenário dentro do Brasil, esse é um dos desafios sobre o qual eu ia falar, né? Mas já me antecipando, aproveitando, pegando carona na pergunta do Felipe, que é um desafio muito grande no que diz respeito ao alcance das nossas metas globais, né, de limitação da mudança climática. Né? Porque o que a gente nota no Brasil é uma flexibilização do ponto de vista da nossa legislação. A gente observa hoje em dia uma série de propostas, né, que estão aí tramitando no que diz respeito à exploração mineral, no que diz respeito ao próprio desmatamento, né, como consequência. Então, assim, o que a gente vem percebendo é que, em vez de adotar leis que buscam maior preservação ambiental, o Brasil está indo no caminho oposto. Né? O Brasil vem flexibilizando, né, uma legislação ambiental que já era considerada bastante avançada. Então, a gente está num retrocesso constante. E, por outro lado, a gente vem notando cortes, né, de financiamento muito substanciais, justamente nessas agências que são dedicadas à preservação, ao monitoramento do desmatamento, etc. Né? Sem contar que, muitas vezes, esses profissionais vivem recebendo ameaças, né, vivem uma situação de extrema insegurança por conta do seu trabalho. Então, infelizmente, a nossa situação aqui no Brasil, do ponto de vista ambiental, hoje, é muito preocupante.
né? E isso faz com que a gente tenha uma imagem muito ruim no plano internacional, né? Porque o Brasil, desde 1992, quando a gente teve a Rio 92 e a Mirelle esteve presente, né, vem adotando aí uma posição de liderança em meio a essas negociações, uma posição muito propositiva, né, em meio às negociações climáticas. Inclusive, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, que é hoje a organização internacional que gerencia, onde acontecem esses debates, né, foi de onde saiu o Protocolo de Quioto, de onde saiu o Acordo de Paris, foi criada aqui no Rio, em 92. Né? Então, o Brasil vinha se colocando aí, desde a década de 90, como um Estado, digamos assim, como um global player, a gente pode falar. Eu chamaria ele de ponta. Foi realmente uma posição muito, muito favorável. E eu acho que a partir daí muita coisa aconteceu. Sim, né? Então, assim, a partir de 92, o Brasil definitivamente coloca a questão ambiental dentro da sua agenda de política externa, né? Passa a ser extremamente propositivo no que diz respeito à medida, se coloca como um representante dos países em desenvolvimento, como uma voz dos países em desenvolvimento, né? E o que a gente vem notando é um retrocesso no que diz respeito a esse posicionamento. Né? O Brasil, só para que vocês tenham uma ideia, quando a gente teve a COP15 de Copenhague, o Brasil foi o primeiro país do sul global, ou seja, o primeiro país em desenvolvimento que disse, não, eu sou o país em desenvolvimento, né? Portanto, eu sou o país que não teria a obrigação de ter metas de redução de emissão, mas nós iremos reduzir as nossas emissões. E com isso ele inspira outros países em desenvolvimento a fazer o mesmo. E as próprias empresas, eu acredito, as empresas também aqui no Brasil têm uma consciência maior em termos de como preservar, né, o meio ambiente equilibrado, né, se envolvendo em projetos para diminuir, né, a emissão de gases. Eu quero ver também a indústria automobilística, né, que também comece a progredir para que a gente tenha mais veículos elétricos, né? Que isso o Brasil ainda está um pouco atrasado, né? Você, na Europa você já encontra muitos veículos, na Inglaterra está se transformando numa lei que a partir, se eu não me engano, acho que já o ano que vem, se eu não estou errada, já vão começar carros elétricos. Meu filho já está até vendo para fazer exatamente a troca, né? Sim, sim. Então, com certeza, a gente está observando, né, uma série de mudanças nesse sentido, uma participação cada vez maior, como você estava se referindo, né, de atores não estatais em meio a essas negociações, né, que se colocam aí de alguma forma como propositivos para o estabelecimento de mudanças para que essas metas sejam alcançadas. A gente tem aí organizações da sociedade civil, a gente tem algumas empresas, né, enfim, não apenas, inclusive quando os Estados Unidos durante o governo Trump, se declarou fora do Acordo de Paris, houve um movimento por parte dos estados, né, dos estados mesmo federativos dos Estados Unidos, por parte de algumas empresas, por parte de organizações de sociedade civil, dizendo, não, os Estados Unidos, como um Estado-nação, vai sair, mas nós vamos ficar. Né? Então, a gente se mantém comprometido com essas metas de redução, e isso faz com que a gente comece a repensar essas dinâmicas internacionais, esses acordos, a partir de uma outra ótica, né? Considerando não mais o país como ator fundamental, mas também esses outros atores como participantes na definição dessas regras e desses objetivos internacionais, né? Sem dúvida. Eu queria ver também com os que estão nos assistindo, se vocês têm alguma pergunta, por favor, levante a mão, pode abrir a câmera, porque é importante a gente também poder ouvir vocês mais jovens, né, que estão vivenciando, de certo modo, uma guerra que está acontecendo, porque muitas vezes, né, quando a gente estuda a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nas nossas cabeças é como se fosse realmente um filme de Hollywood, e aconteceu, não estava presente, não tinha nascido, e no momento vocês estão, de certo modo, não presente na guerra diretamente, mas no período que está acontecendo essa violência, essa destruição, de todas as formas possíveis
que um ser humano pode ser vítima, né? Você perder o seu ponto de referência, né? A sua casa, o seu país, né? Por ambições de certas pessoas, né? E você pode, no momento, estar vivo e, no segundo depois, já não está mais aí. Eu queria ouvir, não tem ninguém que gostaria de contribuir com a sua fala? Está todo Olha que eles mundo são super tímido? participativos, eles falam mesmo, Então, gente, vamos lá. aqui E adicionando, né? como A eu gente está digo, vivendo. pode peace, então... Sim, sim, fiquem à vontade, né? E adicionando, complementando isso que Mirelle disse, eles estão vivenciando essa guerra, né? Talvez pela primeira vez na vida deles, assim, uma guerra, mas é uma guerra que a gente está vivenciando, digamos, a gente tem acesso a imagens, acesso a áudios, uma coisa que é diferente desses outros conflitos que você mencionou. Sim. Hoje em dia a informação é muito rápida, chega muito rapidamente, qualquer um grava um vídeo por meio do próprio telefone Sim. celular. Então, eu acho que é uma maneira diferente de vivenciar esse conflito, né? Mesmo a gente estando distante. Antigamente, você sabia notícias da guerra se você quisesse ligar o rádio e ouvir uma notícia, né? Ou ligar a televisão. Agora, sim, as notícias estão em todo lugar. Você está aqui no seu telefone, recebe um vídeo no WhatsApp e consegue aí se familiarizar com algo E outra relacionado à coisa guerra, né? também que eu queria abordar é a parte da diplomacia que está sendo feito por vários países, né? Parece a Turquia, a própria Israel também, a França, né? O presidente da França, por diversas vezes, entrou em contato com ambos, né? Putin e também com o presidente da Ucrânia, né? Essa diplomacia, até o presente momento, ainda não conseguiu chegar num acordo. E isso preocupa também, porque eu acho que é muito melhor a diplomacia, né, o acordo, do que simplesmente continuar esse Com extermínio. certeza, com certeza. Sem dúvida. É, e claro, né, o Zelensky, aqui no caso, o presidente ucraniano, ele vem por diversas semanas, já vem falando que quer se reunir com Putin, que quer negociar, etc. Sim. Essas rodadas de negociação estão acontecendo, né? Inclusive, antes mesmo da guerra, a gente teve aí representantes, né, chefes de Estado de governo europeus indo até a Rússia, tentando convencer o Putin a não dar início ao conflito. Né? Mas o que a gente vem notando é que realmente as ferramentas diplomáticas até o momento não vêm se mostrando suficientes para que o conflito pelo menos seja congelado, pelo menos para que a gente tenha um cessar-fogo, né? Enfim, então, mas é claro, as negociações vão continuar acontecendo, é como a gente diz em relações internacionais, né? O internacionalista ele precisa ter em mente que durante a guerra os diplomatas precisam estar a postos para negociar, e durante a paz, os exércitos também precisam estar a postos em caso de qualquer contingência, né, em caso de qualquer problema. Mas temos, enfim, vamos aguardar aí os desdobramentos das próximas negociações e também os próprios desdobramentos no âmbito do terreno mesmo, né, para saber em que termos essa paz, se é que a gente vai ter uma paz, esperamos que sim, seja negociada, porque o resultado do ponto de vista bélico, do ponto de vista militar, também influencia nos termos das negociações diplomáticas. Né? Então, como a guerra vem avançando, quando se enfim, então essas são questões aí que devem ser consideradas. Uma dúvida, por que o presidente Bolsonaro se manteve um pouco em cima do muro nessa situação? Bom, essa é uma pergunta que eu posso responder assim, o que a gente sabe em termos de posicionamento brasileiro antes, né, e o que mudou a partir do governo Bolsonaro. Então, o Brasil sempre foi um país reconhecido pela sua diplomacia, né, pela a solidez da sua diplomacia, dos profissionais do Itamaraty, né? Então, historicamente, o Brasil defende posicionamentos que a gente chama de posicionamentos históricos, ou seja, que são posicionamentos de Estado e não posicionamentos de governo. Exemplo, o reconhecimento da soberania dos outros Estados como inviolável.
aconteça o que acontecer, né? Então, o Brasil jamais apoiou na sua diplomacia uma guerra, né? Enfim, a invasão de um outro Estado, porque esse era um posicionamento histórico dele, inclusive que está de acordo com a Carta da ONU, né? Enfim, com todo um regimento internacional. Agora, no que diz respeito ao Bolsonaro estar em cima do muro, a gente vem notando uma série de rupturas na política externa brasileira durante o governo Bolsonaro, né? Rupturas em posicionamentos clássicos, como, por exemplo, a preferência do Brasil pelo multilateralismo, né? Por diversas vezes, o chanceler, o Ernesto Araújo, né, que não é mais o chanceler brasileiro, colocou em dúvida o papel do multilateralismo, disse que o multilateralismo é expressão aí de uma lógica hegemônica, né, de um marxismo cultural e etc. Ou seja, a gente vem notando rupturas nesses posicionamentos históricos, né? E isso também se aplica ao caso da guerra da Ucrânia, porque a gente teve ali na votação, quando a gente teve aquela Assembleia Geral que foi convocada de forma extraordinária para debater a guerra da Ucrânia, né, a gente teve o Brasil, no caso aqui o ministro de Relações Exteriores, defendendo o posicionamento histórico brasileiro. Nós condenamos a guerra. Né? Por outro lado, a gente teve o Bolsonaro visitando a Rússia, visitando Putin, oficialmente, um pouco antes da guerra, e estava todo mundo falando, olha, não é hora para você fazer isso, né? Isso vai passar uma mensagem de que o Brasil estaria apoiando a Rússia em um conflito, né? Coisa que não é do posicionamento histórico brasileiro, né? Então, o Bolsonaro acaba indo mesmo assim, enfim, e aí dentro da agenda estava a negociação dos fertilizantes para evitar que o Brasil... para garantir que eles continuariam... O que é totalmente ineficaz, porque não adianta, né, do ponto de vista comercial, não adianta. A Rússia quer vender os fertilizantes, mas só que o fertilizante vai chegar até aqui, né, porque precisa embarcar, precisa passar por outros estados. Então, há um boicote internacional, né? Então, assim, é claro, a gente tem aí essas lideranças mais conservadoras que chegaram ao poder nos anos, né, nesses anos recentes, e aí eu me refiro ao Trump, eu me refiro ao Bolsonaro, enfim, que normalmente admiram a figura do Putin, né? A gente teve, inclusive, uma declaração do Trump falando que o Putin era o mestre da estratégia, foi uma jogada de mestre ele na Ucrânia, etc. Né? Então, há uma admiração por parte desses estadistas, né, ao Putin, o que acaba sendo bastante paradoxal, né, se a gente for pensar do ponto de vista, né, enfim, né, então a gente tem mensagens dúbias no que diz respeito ao Brasil e o apoio ou não apoio à Ucrânia. De um lado, a gente tem a mensagem oficial da diplomacia brasileira, dizendo que condenamos a guerra. No entanto, assim, a gente condena, mas a gente também não quer meter muito pau, porque há interesses brasileiros em jogo, então, assim, o máximo que a gente pode fazer é condenar. Né? E, do outro lado, a gente tem o Bolsonaro visitando Putin, tirando foto, etc., né? Dando a entender aí que há um apoio por parte brasileira à Rússia. Né? Então, isso, inclusive, deixa o mundo muito confuso em relação ao Brasil. Mas você sabe uma coisa que me chamou a atenção? Na Segunda Guerra Mundial, tanto na Primeira, a Suíça sempre se manteve fora. Dessa vez, não. Sim, até a Suíça, que adota um posicionamento de neutralidade histórica, né, se colocou contra, né, quebrou com esse posicionamento de neutralidade. É verdade. Então, assim, o que a gente vem observando hoje, infelizmente, do ponto de vista da política externa brasileira, e isso se aplica também às negociações ambientais, é uma certa, enfim, eu diria que é uma... A gente não está passando mensagens muito claras e, muitas vezes, quando as mensagens são claras, elas podem ir de encontro aos interesses brasileiros. Né? Não interessa ao Brasil ser colocado como um páreo internacional, como poucos estados que estão apoiando a Rússia nesse momento. A gente não tem nada a ganhar com isso. Então, enfim. Tem uma outra dúvida. Quando Bolsonaro assumiu, ele tinha ido até para Israel, onde ele falou com o primeiro-ministro, na época, de transferir a embaixada para Jerusalém. O que está acontecendo? Ela vai ser transferida? A negociação parou no meio do caminho? Mais uma vez, né, seguindo os passos do Trump. O Trump também tinha dito a mesma coisa, né, e isso, de certa forma,
seria um simbolismo da aproximação dos laços entre Brasil e Estados Unidos de Trump, não mais os Estados Unidos de Biden, né, porque agora a nossa relação é diferente, né, e da tentativa de se criar laços muito fortes com o Estado de Israel. E, ao mesmo tempo, automaticamente, né, criar, digamos assim, contenciosos absurdos com os Estados árabes à volta. Né, Estados árabes com os quais também temos interesses, também temos trocas econômicas muito significativas. Né? Então, é mais um exemplo isso que você dá, Mirelle, dessa diplomacia, digamos assim, ideológica, né, e que não atua a serviço necessariamente dos interesses brasileiros, né, que atua a serviço de uma ideologia ou de um alinhamento automático que não necessariamente vai render frutos ao Brasil. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? Com o governo Bolsonaro, a gente nota muito claramente uma quebra de paradigmas da política externa, né? Por mais que a gente tivesse governos diferentes, e aí, é claro, uma democracia é essa expectativa, que os representantes rodem, né? Que a gente tenha uma rotatividade, mas a diplomacia brasileira vinha se mantendo muito consolidada do ponto de vista dos seus posicionamentos históricos. Né? E isso agora a gente não nota mais, infelizmente. Isso é um retrocesso, infelizmente, muito significativo no que diz respeito à diplomacia brasileira. Mas, por outro lado, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, um momento muito rico, né, de informações, de ações, de pensamentos, de desafios, né, que enriquece, eu acredito, relações internacionais, né? Estamos nos redescobrindo, né? O potencial humano, mental, né? E é um momento muito interessante, eu acho muito rico para essa juventude, né? Absorver essa magnitude de situações global, porque não é só uma região, é o planeta que está, de alguma maneira, sendo envolvido, né, nesse grande panorama que estamos passando no momento. Com certeza. Né? De tédio, o internacionalista não morre nesses últimos anos. Né? Não morre mesmo. Enfim, eu gostaria de lhe agradecer a sua participação, professora Beatriz. As nossas portas serão sempre abertas para a senhora, para os seus alunos, e lhe passo o microfone para suas considerações nesse tema tão importante, e temos que pedir por paz. Pod Peace, com certeza. Com certeza. Não, quero agradecer apenas a Mirelle por esse convite tão especial. Quero parabenizá-la mais uma vez pelo seu trabalho, né, por dar oportunidade aos nossos alunos de Relações Internacionais, abrir as portas, abrir a nossa cabeça também, né, para outros problemas, para outros eventos internacionais, para outras visões de mundo mesmo, né? Então, acho que esse espaço é um espaço muito bem-vindo para o internacionalista. Enfim, é uma honra poder estar aqui contribuindo, né? Poder estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho dos meus pensamentos, ouvindo um pouquinho de vocês também, e assim a gente vai aprendendo e a gente vai seguindo. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. E a gente se vê em breve, ou no Pod Peace, ou no Happy Hour na internet. Até breve. Obrigada a todos. Muito obrigada.